Ministra, eu quero iniciar aqui, infelizmente o politicamente correto muitas das vezes predomina em detrimento do bom senso aqui nessa casa, então eu vou fazer o que outros deveriam ter feito. Eu quero iniciar repudiando a postura da presidência dessa casa por ter permitido desrespeito a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência foi chamado, anotei aqui, de abusador, covarde e de um analfabeto que sequer sabe ler o texto que o senhor próprio editou. Essas ofensas não foram em nenhum momento impedidas pela presidência da casa e quando Vossa Excelência, na resposta, de forma extremamente educada, apenas disse ao colega que não sabia se ele tinha ou não formação em direito, Vossa Excelência foi interrompido e acusado de estar ofendendo os colegas. Então fica aqui minha solidariedade, dizer que Vossa Excelência não ofendeu nenhum de nós parlamentares e que a presidência dessa comissão possa atuar de maneira mais imparcial e séria nas próximas convocações. Quero dizer também, ministro, que é vergonhoso para nós, enquanto parlamentares, convocar um ministro de Estado para vir aqui explicar a seguinte frase: os adversários da democracia não terão um dia de paz. Eu vou repetir principalmente para quem está assistindo de casa. No dia de hoje, um ministro de Estado foi convocado por dizer que não dará paz àqueles que atentarem contra a democracia, que não dará paz àqueles que depedrarem os prédios públicos, para aqueles que tentarem impor à força de um golpe de Estado os seus anseios ditatoriais, os seus anseios de poder. Então, ministro, dizer a Vossa Excelência que, como um democrata, eu fico feliz e acredito que a maioria do povo brasileiro que deu a resposta nas urnas no ano passado, fica aliviado em saber que Vossa Excelência, que o presidente Lula, que o Ministério dos Direitos Humanos não darão um minuto de paz a fascista, a golpista, àqueles que querem derrubar o Estado democrático de direito. E espero, ministro, que muito em breve nós possamos estar aqui fazendo um debate de alto nível, mas que enquanto isso não acontecer, nós desceremos o nível quantas vezes necessário for. Não ganharão mais no grito. Foi-se a época que ganhavam eleições com videozinho no TikTok e no YouTube. Não ganharão mais no grito. Perderam nas urnas, tomaram uma surra, uma lapada, uma lavada nas eleições do ano passado, juntando a força do Estado, mandando a PRF para as rodovias e vão continuar levando tunda de voto nas urnas até esse parlamento estar extirpado dessa raça autoritária que não aceita a democracia. Então, o pedido de desculpas, ministro, o meu parabéns pelo trabalho e a minha pergunta eu deixo para a réplica. Janones, muito obrigado pela presença, o senhor que acompanha essa sessão desde o início, então só posso agradecê-lo. E obrigado também pelas palavras tão respeitosas e carinhosas, mas quero dizer o seguinte, como eu já disse, eu sou advogado já há algum tempo, e antes de ser advogado também, eu vim de lugares muito complicados, então eu não tenho qualquer receio de embate, de debate, de combate, principalmente no campo institucional. Enfim, eu gosto de encontros marcados. Se tiver que ser no tribunal, que assim o seja, não tenho receio nenhum. Que o Poder Judiciário decida. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade para reafirmar aquilo que eu disse, que acho que é muito importante. Nós estamos num momento decisivo da história do Brasil. O momento em que nós precisamos decidir se nós vamos caminhar numa senda em direção à superação dos problemas históricos que o Brasil tem, em relação à democracia, ou seja, um país pouco afeito, né, de pouca cultura democrática, um país que ainda padece da dependência econômica, um país cujo racismo se apresenta em todas as suas formas. E, nesse sentido, nós estamos no momento de escolher se nós vamos preparar as instituições brasileiras para lidar com isso de maneira séria e efetiva. Então, eu quero aqui reafirmar aquilo que disse na declaração que foi o objeto da minha convocação. Inimigos da democracia, pessoas que atentam contra os interesses do Brasil e principalmente do povo brasileiro, racistas, fascistas, não devem ter um minuto de paz. E não terão. Obrigado.
Ministro, agora sim eu vou encaminhar a minha pergunta de maneira bem objetiva. Eu gostaria de saber como tem sido o trabalho de Vossa Excelência com as pessoas que estão hoje cumprindo pena restritiva de liberdade, uma vez que isso é de interesse de muitos, inclusive de alguns colegas aqui, né? Nós temos aqui, inclusive, já deputados que figuram como réus, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, o deputado Nicolas Ferreira também, que já é réu, o deputado Zucco, que está sendo investigado por participação nos atos antidemocráticos, enfim, vários colegas aqui que respondem a esses processos criminais e muito em breve poderão, acredito eu, ser encarcerados atrás das grades. Então, queria perguntar a Vossa Excelência iniciou em agosto a visita a essas unidades penitenciárias pelo país. Gostaria de saber como que o Ministério está tratando essa questão dessas pessoas que cumprem a pena restritiva de liberdade, aos direitos delas. Pois não, ministro, mais um minuto. Deputado, o senhor se refere às caravanas de direitos humanos. Eu quero explicar, acho que é bom falar disso agora, para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre o trabalho do Ministério dos Direitos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos sabe, né, e acho que é do conhecimento dos senhores e das senhoras que aqui estão, que o Brasil tem sobre si uma série de medidas, chamam de medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que falam sobre as condições ilegais e inconstitucionais do sistema prisional. Independentemente daquilo que se considera como sendo um cumprimento de pena mais duro, menos duro, nós estamos aqui no âmbito da lei, da legalidade. Uma coisa é prisão, outra coisa é masmorra. As prisões elas devem funcionar de acordo com a lei. Então nós temos uma Constituição, um Código de Processo Penal e um Código Penal que determina as condições de cumprimento da pena. O Brasil ele tem prisões, algumas prisões, que são masmorras, que são condenadas e que fazem com que as pessoas que ali estão não estejam cumprindo pena, estejam submetidas a todo tipo de violência e destruição. Então nós estamos oferecendo ajuda aos Estados, assumindo a responsabilidade para ajudar a colocar o sistema prisional brasileiro no campo da legalidade. Obrigada, nem mais nem ministro. menos. Muito obrigado. Pedir a sua colaboração, ao invés dos 9 minutos de liderança, falar um pouco menos também, para que todos possam falar. 5 minutos, fica bom? Então, professora, por gentileza. Obrigada, presidenta. Uma alegria, uma honra enorme receber aqui o ministro Silvio. Parabenizo pelo trabalho competente e ético que tem desempenhado à frente de um ministério fundamental na reconstrução do nosso país. Ministro, Vossa Excelência apresentou ao Brasil o relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil, produzido pelo Grupo de Trabalho, instituído no âmbito do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Como o senhor frisou na sua fala, o foco dos trabalhos no grupo foi a questão da educação e cultura em direitos humanos. O senhor poderia falar mais do que o Ministério está pensando nessa área e também falar mais um pouco sobre o pleito, sobre a solicitação que o nosso mandato tem feito junto a esse Ministério, que a gente crie um observatório de enfrentamento da violência contra os professores e o papel que os professores têm de modo importantíssimo, seja na defesa dos direitos humanos, seja na objetificação, na materialização do Estado democrático de direito. Então, essas seriam as minhas considerações. Muito obrigada.